Bem-vindo ao nosso canal, eu sou o professor Enéas, professor do Instituto Federal do Espírito Santo, no campus Piúma. Esse é o canal Agora é Só Praticar. Vamos resolver aí uma questãozinha do processo seletivo para o ingresso aqui no IFES no ano de 2016, questão de número 20. Vamos lá. A função P de T, que é igual a 125T menos 1000 sobre 25, representa o peso médio em quilogramas de um animal da espécie azul belo. Um intervalo de tempo para o qual 10 menor do que P de T, que é menor do igual que 50, pertence ao conjunto. Aí tem uma série de listinhas. Beleza? Se você não é inscrito e já chegou até aqui, você realmente está interessado, né? Se inscreve aí, não custa nada, e você ainda incentiva esse canal. Lembrando que aqui a gente vai fazer discussões sobre o tema, né? A função, o que é função? Função, não, eu ia falar nada mais mas é bem sofisticado até. É uma relação entre duas grandezas, tá bom? Então, você tem um y, um x e um y, que é um f de x. Então, por exemplo, se você paga 10 reais na bandeirada do táxi, ou seja, só de entrar no táxi você já paga 10 reais, e mais 2 reais por quilômetro, se você andar 1 quilômetro, você vai pagar 12. Se você andar 2, você vai pagar 14. Se você andar 3, você vai pagar 16. E assim sucessivamente. Então, o valor a ser pago está em função da quantidade de quilômetro, certo? A gente tem essa representação de tabela quando a gente tem conjunto dos números naturais. Vai ser relevante a gente falar de conjuntos numéricos aqui. O que é conjunto dos números naturais? 1, 2, 3, 4, 5 até infinito. Às vezes tem o zero também, tá? Mas às vezes a gente quer fazer uma representação disso, porque eu não quero ver um valor em si, mas ver um comportamento. Então eu pego esses pares ordenados, 1, 12, 2, 14. Aqui também no meio teria um monte, né? 1,1, qual seria o valor? E eu coloco isso num que a gente chama de plano cartesiano. Isso aí, plano cartesiano. Tá conseguindo ver a tinta direitinho? Ou aí no seu celular tá meio escuro? Comenta aí embaixo. E aí eu atento para as próximas vezes, né? Porque agora não dá tempo mais. Posso trocar a cor aqui e botar uma cor mais clarinha. Então aqui eu vou escrevendo esses caras. Quando eu for colocando esses caras aqui, eu vou ter uma representação disso. Isso a gente vai chamar de gráfico. É a representação no plano cartesiano. Beleza? Isso vão ter equação de primeiro grau, de segundo, vários tipos de função. Função exponencial. E você vai estudar melhor isso no ensino médio, depois que você entrar no IFES. Beleza? Então, isso é uma função. Tá? Eu dou um valor, você é capaz de achar o valor equivalente ali. Então, o peso médio, vamos fazer alguns testes aqui. Primeira coisa, eu posso simplificar essa equação, né? Que está aqui do lado esquerdo. P de T, esse 25 viria para cá, 125T menos 1000 sobre 25. Os dois são divisíveis aqui por 25. Então, aqui ficaria 5T menos 40. É isso mesmo? 40 vezes 25, 0. 4 vezes 5, 20 foi 2. 4 vezes 2, 8. 1000, isso aí. A cada 100 eu tenho um 4, né? Então, como 1000 é 10 vezes 100, eu posso fazer isso. P de T é dessa forma aqui. Fica bem mais facinho, né? Sem fração, sem nada. Então, se é em quilogramas, o peso médio em quilograma é em relação ao tempo de um animal, né? Então, se para o tempo 10, por exemplo, aí eu faria P de 10, seria 5 vezes 10 menos 40. Então, seria 50 menos 40, 10. Então, sei lá, se esse tempo é um tempo em relação à idade dele, com 10 anos, espera-se que ele tenha 10 quilos.
peso médio dessa espécie seria 10 quilos. Aí se ele tiver 20, aí você troca P de 20, faz a conta e acha. Isso é a função. Tudo bem? Agora que a gente já fez essa discussão sobre função, a gente vai para a segunda parte aqui de matemática. Representa o peso médio em quilograma de um animal. O intervalo. O que é isso? O intervalo de tempo pelo qual pertence ao conjunto. Então, temos duas palavras aqui. Se você não souber, intervalo e conjunto, só achar que é a palavra comum da língua portuguesa e a questão é que é difícil, você se engana, não consegue fazer a questão por causa disso. Lembra que eu falei aqui que seria importante falar dos conjuntos numéricos? Quais são eles? Os naturais. Pode não ter o zero. Os inteiros. Começa lá do menos infinito, aí vai menos 1, 0, 1, 2 e vai até o infinito. Eu tenho os racionais. É assim, ó, que são as frações, né? O P ele pertence a Z e o Q ele pertence aos naturais. Esses são os racionais. Os racionais, eles são números com vírgula, cuja a quantidade de números depois da vírgula é finito, ou é dízima periódica. Só que tem números que não são assim, né? Como o famoso π, 3,141,5. Quantas casas do π você conhece? Você é um fissurado aí de memorizar quantidade de casas do π? Coloca aí. Então esse cara, ele não pertence a esse cara aqui. O ezinho de pertence, quando você corta, não pertence. Terminologias aí de conjunto, por isso que eu estou explorando um pouco isso, tá? Esse cara pertence. Esse cara não pertence. Tudo bem? Então tem caras que não pertencem aos racionais. Aí por isso entra o conjuntão aqui dos reais, que são todos os números. Tudo bem? Então todos os números são os reais. A gente pode fazer uma representação desse cara no que a gente chama de reta real. Se aqui tem o conjunto dos números reais, para cada número aqui eu tenho um ponto aqui. E para cada ponto aqui eu tenho um número aqui. Isso não é verdade nos inteiros, até mesmo nos racionais. Sempre ficaria buraquinhos aqui, né? Se eu pensar 1, 2, 3, vai ficar no meio ali, não tem representante. Entendeu o que eu falei? Ou não? Ou fui rápido demais? Ou é uma coisa que você não faz ideia? Toda vez que a gente ouve pela primeira vez, é esquisito mesmo, mas você se acostuma com o tempo, tá bom? E vai consolidando o seu conhecimento. Então, existe uma relação dos números com uma reta. E aí, na reta, a gente vai ter pedacinhos dela. Esses pedacinhos de reta, a gente chama de intervalo, tá? Eles são conjuntos, mas que recebem um nome especial. A gente chama ele de intervalos. Então, se eu tenho uma retinha aqui, por exemplo, posso ter uma reta aqui. Essa reta é a reta real, que a gente chama de eixo, tem um ponto ali qualquer. Então, todos esses números que estão aqui, se aqui for 0 e 2, então todos os números que estão aqui a gente chama de intervalo. A gente dá essa representação assim, 0 ao 2. Que conjunto é esse? São todos os números x. Colocar na notação, não se espante com a notação, tá? São todos os x pertencentes aos reais. Ou seja, é um número real, tá bom? É um número. Nesse nível é um número. Depois vocês vão descobrir que tem outros, mas agora é só um número. Tal que o x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Ou seja, o 0 tá? Tá porque é igual, menor, maior ou igual. O 2 tá? Sim, porque é menor ou igual. O 1 tá? Porque tá entre os dois. O 5 tá? Não, porque o 5 é maior do que o 2. O 5 estaria aqui fora, não tá dentro desse conjunto.
Bom, eu poderia também fazer assim, ó, 0 e 2. Esse cara é o x que o 0 não está e o 2 está. Eu poderia fazer assim também. Esse cara não tem nem o 0 e nem o 2. Beleza? Então, esses são intervalos. Chama de intervalo aberto, intervalo fechado, intervalo semi-aberto. Tá? Poderia também ter tem um aqui, né? Você tem o 0 e não tem o 2. Aí ficaria assim. Aqui tem x e aqui não tem. Certo? São essas 4 possibilidades aí, nesse primeiro momento. Então, esses são os intervalos. Aprendeu, né? Intervalo aberto, intervalo fechado. E só. Os outros dois não dá nome em geral. Agora você aprendeu o intervalo, conjunto. Tudo isso, vamos para a questão. Você quer saber qual o intervalo é esse cara? Quer achar os valores aqui de t. Então, você vai fazer assim, ó, simplesmente 10 menor do que... Quem é p de t? Ó, 5t menos 40. Lembra? Aqui, ó, que a gente acabou de fazer. P de t eu vou trocar pela expressão dele. E agora, professor, como é que eu faço? Eu quero isolar o t daqui. Eu vou somar 40 dos dois lados. Quando eu somar 40, de onde você tirou isso, professor? Qual é a ideia? Eliminar esse menos 40. Como que eu elimino o menos 40? Somando 40, porque menos 40 mais 40 vai dar 0. Então, aqui vai dar 10 mais 40, menor do que 5t menos 40, mais 40, que eu acabei de somar, é menor ou igual que 50 mais 40. Isso tudo aqui vai fazer 50, esse vai cortar com esse, 5t menor ou igual a 90. E agora, se tem um 5 multiplicando aqui, o que é que eu faço para eliminar ele? Lembra? Divido por 5 todo mundo. Ao dividir por 5, isso aqui vai ficar 10. Esse aqui vai ficar t. Esse aqui vai ficar 18. Então, esse é um intervalo. Ó. O t tem que estar entre o 10 e o 18, incluindo o 18, mas não incluindo o 10. Então, o intervalo aqui, a gente poderia colocar assim, ó, o t pertence o 10 aberto, mas fechado no 18. Tchau, tchau. Terminei a questão. Vou conferir. 10, 18, 10, 18, 10, 18. Não tem resposta, professor. Esse cara... O que esse cara fez? É porque agora é a segunda parte da questão. O que ele quer dizer quando ele fala pertence ao conjunto? Não necessariamente é o conjunto, mas pertence. Eu vou ter que olhar aqui agora em cada um desses. Em cada um desses. Em qual desses conjuntos o conjuntinho azul que eu acabei de achar aqui está dentro? Agora, isso aqui tudo eu posso apagar já. Tá? O professor não apaga não, que eu estou copiando ainda. Aqui você pode dar pausa, você pode voltar. Não esquece disso, beleza? Tem hora que alguns alunos esquecem aí, fala que foi rápido, né, e tal. Então, assim, vamos fazer essa representação aqui. Eu tenho uma reta aqui, e aqui eu tenho 10, e aqui eu tenho 18. Esse aqui está para cá, e esse aqui está incluído. Vou usá-la como referência. Esse 9 e 19 está aqui e está aqui. Está dentro? Tá. Essa ideia do estar dentro, então, significa o quê? Que 10 e 18 pertence, mas não é... Essa notação não é boa. A melhor
notação de conjunto aqui é falar está contido nesse conjunto 9 ao 19. Ah, então beleza, alternativa letra A. Essa aqui satisfaz. Mas e os outros, professor, como é que ficaria? Como é que eu tenho certeza que os outros não vai dar ruim? Vamos fazer os testes? Essa aqui, o 5 estaria aqui atrás, né, incluindo, só que seria o 15. Ó, o 5 e o 15. Toda essa galera do 18 aqui, ó, ficou de fora. Então tem uma galera que não pertence a esse conjuntinho aqui, então não pode ser ele. Do 1, que tá mais pra cá ainda, até o 10. É aí que piorou mais ainda, né? Porque tá aqui e a galera tá exatamente pra cá, ó. Não tem ninguém dentro aqui, na verdade. Ele tá aqui, não tem ninguém dentro. Então, do 1 ao 10 também não pode ser. Do 9 ao 15. Essa galera tá, mas aqui não. E do 19 ao 25 tá aqui pra cima, né? 19 ao 25 começa daqui pra cá, não tem, aí que não tem ninguém mesmo. Então é isso. Um pouquinho cansativo, né? Um pouquinho mais longo, até eu cansei mesmo. 16 minutos também, né? Mas se você chegou até aqui, você realmente está interessado, eu espero que você faça uma boa prova aí, que você obtenha bons resultados. Se ainda não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. No mais, agora, é só praticar.